Hoje vou te ensinar a fazer uma almofada com quadrados, super fácil e belíssima. É bem simples. A gente vai separar 3 tecidos para frente da almofada. 1, 2, 3. Vai separar um tecido para as costas da almofada, um forrinho para um bom acabamento e separei também um zíper. Como eu vou fazer uma almofada com zíper, eu vou precisar de um zíper de aproximadamente 50 centímetros e um cursor. Vou precisar de 2 cortes, um de 25 por 46 e o outro de 30 por 46. Isso para as costas da almofada. Agora, para frente, nós vamos usar 3 tecidos. Um tecido mais neutro e eu vou cortar desse tecido 12 quadrados de 11 por 11. Um outro tecido mais contrastante, vou cortar também quadrados, 4 de 11 por 11. E um terceiro tecido que nós vamos precisar de 16 quadrados, só que agora de 10 por 10. Essas medidas já estão com as margens de costura. Cortei também uma faixinha de 4 centímetros de largura para a gente colocar em volta da almofada. E por último, aquele forrinho para um bom acabamento, um quadrado de 46 por 46. Agora que a gente já sabe todas as medidas, chegou a hora da gente identificar os tecidos, os cortes na almofada que já está pronta. Aqui atrás, as costas da almofada, que não tem dúvida, o zíper está embutidinho, escondidinho aqui. Na frente da almofada, esse tecido mais neutro, 12 quadrados, correspondem aos brancos da almofada pronta. Este tecido mais escuro, 4 quadrados, também de 11 por 11, são esses 4 quadrados aqui do meio da almofada mais escurinhos. O terceiro tecido, que os quadrados são um pouquinho menores, 10 por 10, são esses que serão dobradinhos para dar esse efeito 3D. E aí eu escolhi repetir um dos tecidos, que é a minha faixinha, que nós vamos contornar toda a volta da almofada. Com todos os quadrados preparados, agora nós vamos começar a montagem da almofada. Eu gosto de montar tudo primeiro, antes de costurar, porque se por acaso eu ver que algum tecido não está me agradando muito, eu vou e troco. Guardo esses quadrados para um outro produto que eu vá precisar, porque quadrado a gente sempre usa, e troco o tecido que eu não estiver gostando. Então, nós vamos montar 4 fileiras na horizontal e 4 fileiras na vertical. Primeiro eu vou posicionar os quadrados do tecido mais neutro, dessa forma aqui. Pronto! Neste buraco que ficou central, eu vou ocupar com o tecido mais escuro, bem contrastante, desta forma. Agora eu vou para o terceiro e último tecido. Bom, esse daqui é aquele menor de 10 centímetros, que eu precisei de 16 quadrados. Todos eles precisam ser dobrados dessa forma, na diagonal, todos eles. Vocês podem dobrar sem a ajuda do ferro ou com a ajuda dele, tanto faz. E aí nós vamos posicionando um a um, seguindo esta forma aqui. O próximo vai ficar encostadinho nele e eu vou posicionar um triângulo em cada quadrado, obedecendo a posição que eu tô fazendo aqui. Vocês vão fazer igualzinho eu tô fazendo.
Terminamos de posicionar todos os triângulos da forma exatamente como eu terminei de fazer. E aí, agora, a gente vai observar o que a gente tem aqui. Nós temos 2 triângulos apontando para frente. Se a gente der um giro de 90 graus, eles vão virar para o lado direito. Vamos girar novamente, eles virão com a ponta para baixo e mais um giro irão com as pontas para a esquerda. Se permanecesse assim, imitaria a técnica voo do ganso, bem parecido, mas não vai ficar assim. Tem um detalhe que é exatamente este daqui, que vai imitar a janela de catedral, a técnica janela de catedral. Dá um efeito 3D. E agora a gente precisa ir para a máquina e costurar primeiro dessa forma exata que está aqui. Para isso, nós vamos alfinetar um a um, prendendo cada triângulo no seu quadrado. E é isso que nós vamos fazer agora. Agora sim, todos os triângulos já estão presos em seus respectivos quadrados e aí podemos ir para a máquina costurar. A ordem é fileira na horizontal ou na vertical, você pode escolher, mas a sequência precisa ser seguida para não distorcer a figura final. Antes da gente começar mesmo a costurar, tem um detalhe que a gente precisa prestar atenção, que é o posicionamento do triângulo. A gente tem que certificar de que ele está bem encostadinho no quadrado e não deixar que ele saia do lugar. Agora sim a gente pode costurar. Fileiras horizontais prontas, agora nós vamos uni-las no sentido vertical. Já passei, o sentido da costura foi alternado. Primeira fileira para a esquerda, segunda para a direita, terceira para a esquerda e a quarta para a direita. Agora vamos unir uma a uma. Muito cuidado aqui com o encontro das costuras, elas precisam coincidir. Tudo costuradinho, aliás, quase tudo, porque agora vem a parte mais gostosa dessa almofada. A gente poderia até deixar assim, porque já tá bem bonita, mas o que falta? Fazer este efeito aqui. E para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer esta dobra aqui, ó, em todos os triângulos, um por um. Essa dobra aqui, eu vou colocar um alfinetinho, ela pode ser fixada de 2 formas. Com pontos invisíveis à mão, por isso que eu falei que é a parte mais gostosa, porque eu amo costurar à mão. Então essa daqui eu costurei, levei para casa, enquanto eu assistia um bom filme, eu fui fazendo as costurinhas com pontos invisíveis. Depois que eu finalizei. Mas quem não gostar da costura à mão ou quem quiser agilizar o processo, a gente pode costurar à máquina. Só que aí exige um certo cuidado, porque a costura tem que ser feita bem na pontinha para ficar um acabamento bonito. E nós vamos costurar a máquina agora, uma a uma. Eu vou alfinetar uma e costurar. Depois eu alfineto a outra e costuro. Eu não vou alfinetar tudo porque vai ficar muito pesado e vai dificultar a costura. Bora costurar então. Concluídas, o efeito é realmente belíssimo. E agora nós vamos pegar aquela faixa de 4 centímetros e vamos costurar em toda a volta. Qual que é a sequência? Primeira, segunda ou primeira, segunda e depois terceira e quarta ou terceira e quarta. O que eu quis dizer? Opostas e depois opostas.
Frente prontinha, finalizada, devidamente passada. Agora nós vamos deixar bem quietinha aqui do lado e vamos fazer a parte de trás. Eu vou pegar qualquer um dos dois cortes primeiro, tanto faz a ordem. Vou pegar o zíper, colocar de cabeça para baixo em uma das duas extremidades maiores. Cuidar para que fique bem rentinho, deixar uma pequena sobra para os dois lados, para facilitar a colocação do cursor depois. E vou passar na máquina, seguindo um pé de máquina. Costura feita, agora nós vamos fazer a mesma coisa com o outro lado do zíper e o outro corte da parte de trás. Quem quiser pode soltar, abrir o zíper, mas eu gosto de deixar ele bem fechadinho assim, porque eu prefiro, acho que me facilita. Bom, então agora eu vou pegar o lado direito do zíper e colocar também do lado direito da almofada. O cuidado que a gente precisa ter aqui é que as duas precisam estar bem alinhadas. E vou passar a mesma costura que eu fiz anteriormente. E aqui está o resultado. Zíper no meio dos dois cortes, um menor, o outro maior. Agora, temos mais um detalhe. Esse lado que eu tenho o corte menor, nós vamos simplesmente rebater uma costura aqui. Pronto. Este lado aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um risco de 3 centímetros a partir do tecido. Então, eu meço daqui para cá 3 centímetros e risco. Esse risco deve ser feito com caneta que desaparece, ou com o calor do ferro, ou com água. Então, vamos lá, 3 centímetros está sendo riscado no lado maior. Prontinho. Nesse lado menor, eu vou só rebater a costura. Lado menor, costura rebatida. Lado maior, apenas o risco de 3 centímetros. Aí agora eu vou pegar e vou dobrar exatamente nesse risco que eu fiz de 3 centímetros e vou trazê-lo para cima do zíper, para que ele fique bem escondidinho. Então, dobrei exatamente no risco, posicionei em cima do zíper. Vou colocar uns alfinetinhos para fixar e firmar essa dobra. Prontinho. Agora, eu vou passar uma costura do lado de cá. Bom, aqui embaixo nós temos o zíper. Claro que a gente precisa tomar cuidado com a agulha da máquina para não bater no zíper. Se você se sentir mais segura, você pode riscar. Se a gente colocar a régua aqui, nós vamos sentir os dentinhos do zíper, que não vai deixar que a gente ultrapasse com a régua. E aí você vai, afasta um pouquinho e faz um risco, que é onde você vai costurar. Ou então, você não precisa do risco. Por quê? Porque o próprio pé da máquina, ao bater no dentinho, vai posicionar a agulha aonde a gente precisa. Então, eu vou posicionar o tecido na máquina. O lado a ser costurado tá para o lado de fora e não para o lado de dentro. E aí, posicionei, o pé da minha máquina está rente aos dentinhos do zíper. E aí, agora eu vou passar uma costura fixando a dobra. Costura feita, dobra fixada. Como eu disse anteriormente, o pé da máquina, ele ficou encostado no dentinho do zíper. Isso fez com que a agulha não batesse no dentinho. Então, com isso, nós terminamos
a parte de trás da almofada. Agora nós vamos montá-la. Agora a gente está chegando na etapa final, que é o fechamento da almofada. Nós vamos pegar a parte da frente, colocar de cabeça para cima, vamos pegar as costas, colocar de cabeça para baixo. Como essa parte da frente não tem direção, não tem problema aonde vai ficar a dobra. Se tivesse a dobra que tampa o zíper, ficaria para cima. Mas aqui tanto faz. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é centralizar o zíper, o máximo que a gente puder. Então, eu vou achar o meio da parte da frente e vou posicionar o dentinho do zíper exatamente nesse meio. Agora, eu vou alfinetar. Os alfinetes eu não vou colocar muito nas beiradas, porque eu vou costurar por esse lado daqui. Então, eu vou colocar os alfinetes um pouco mais para dentro, para não correr o risco da máquina pegar. E por que eu vou costurar pelo outro lado? Porque essa parte de trás, ela fica mesmo um pouco maior. A gente corta com uma base de segurança, justamente para ela ficar um pouco maior, para a gente não ter que ficar sofrendo, encontrando pontinha. Tudo alfinetado, o alfinete sempre apontando para fora. Agora eu vou virar e vou passar uma costura de fora a fora. Costurei toda a volta, vou retirar o excesso do pano de trás e aí, pelo zíper, a gente desvira a almofada e ela estaria pronta. Por que estaria pronta? Eu não gostaria de comprar uma almofada e a hora que eu fosse abrir para colocar o enchimento, encontrar um monte de costura, assim mesmo por dentro. Então, lembra lá no início daquele forrinho para um bom acabamento? Pois é, agora para finalizar é hora da gente usar este forrinho. E é ele que vai tampar essas costuras, porque aí a hora que a gente abrir o zíper para colocar o enchimento, lá dentro vai estar tudo bonitinho, arrumadinho. Então, costurei toda a volta, não deixei abertura em lugar nenhum, não preciso porque eu tenho a abertura do zíper. Agora eu vou vir com aquele forrinho e vou colocar ele de cabeça para baixo, em cima das costas da almofada. Então, aqui embaixo tá a frente, aqui está as costas e por cima, de cabeça para baixo, o forrinho. Vou novamente colocar uns alfinetinhos, também para dentro, porque eu também vou costurar pelo outro lado. Agora, a última costura vai ser feita exatamente em cima da costura anterior, porque aí a gente não corre o risco, na hora que desvirar, ficar aparecendo um monte de costura pelo lado de fora. E o que a gente precisa deixar aqui, nesse momento? Uma abertura para a gente desvirar. Ah, Roberta, mas não tem o zíper? Tem. Pelo zíper você vai desvirar a parte da frente da almofada. E o forrinho a gente precisa deixar uma abertura para que a gente consiga chegar até o zíper. Então vamos lá, vocês vão entender já já. Pela abertura que nós deixamos, nós vamos desvirar. E aqui está aquele forrinho bonitinho, tampando aquela quantidade de costura que nós fizemos. E aí, para finalizar, pelo zíper, a gente coloca a almofada para o lado direito. Presta atenção nos cantinhos.
E assim a gente não corre o risco de abrir a almofada para colocar o enchimento e aqui dentro está aquele forrinho bonitinho de acabamento. E claro, a abertura que a gente deixou no forro, nós vamos fechar com os pontinhos invisíveis à mão. E essa é a nossa almofada com quadrados. E fala a verdade, super fácil e belíssima, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo encontro.